Amém, amados? Digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8. Muita saudade de vocês, né? Agora pretendo ficar mais tempo sem viajar. As crianças já subiram? Mas nós alguns avisos logo. Primeiro, sábado teremos o encontro com casais, né? O culto com casais lá em casa, 19h30. Eu quero que você vá, né? Que você leve pessoas, você é convidado, né? Para nós estarmos ali juntos às 19h30 lá em casa, ministrando a respeito dos princípios que a palavra nos ensina para que nós tenhamos um relacionamento que glorifica a Deus. Amém, irmãos? Tudo que a igreja faz, e nós somos igreja também em nossa casa, né, deve glorificar a Deus, né? Então, qualquer movimento, qualquer instituição, qualquer contrato que não glorifique a Deus, não deve ser nossa prática. Ele deve anunciar a Deus, né? Tudo que a igreja faz tem que anunciar o Evangelho, que são as boas novas do Senhor, né? Então a gente, enquanto igreja, tudo que faz tem que glorificar a Deus, tem que anunciar a Deus e tem que edificar a igreja. E nós vemos isso lá, né? Nós edificamos a igreja, aqueles irmãos que já são convertidos. Nós expandimos o Evangelho, falando dos princípios de Deus aos não convertidos que frequentam essas reuniões. Nós glorificamos a Deus por obedecer a sua palavra. Amém? Então é uma oportunidade maravilhosa de nós estarmos edificando ali. Então, semana que vem, sábado, às 19h30, estaremos lá juntos. Amém? Eu vou começar a partir de amanhã o jejum pela igreja. Eu queria que vocês me acompanhassem, né? Eu queria que a gente fizesse aí um tempo, né? 21 dias de jejum pela igreja. Nós, como eu falei na última pregação que ministrei aos irmãos, nós vivemos tempos lineares, né? Nós, depois de 3 anos e meio, né, junto com os irmãos, ministrando aqui, chega um momento que muitas coisas na igreja, elas são definidas enquanto grupo. E nós precisamos dessas definições, porque senão a gente cronifica uma igreja acolhedora, mas uma igreja pequena. Não tenho nada contra a igreja pequena, né? Inclusive, estou lendo um livro que recomendo para vocês. O livro é Pequenos Líderes, Grandes Igrejas. Livro fantástico, que tem me edificado muito. Mas eu não quero que nós trabalhemos pela atrofia da igreja. Se Deus quiser que nós sejamos pequenos numericamente, amém. Mas isso não por um trabalho nosso de sermos pequenos numericamente, né? Então nós vemos que temos diversos irmãos com aptidão já para poder estar à frente de um grupo, embora seja um trabalho muito difícil, né? Ele é um trabalho de líder deste grupo, né? Mas é algo que a capacitação plena é somente do Senhor, irmãos. Eu não tenho capacitação para ser pastor, não. Mas eu sou. Então Deus é nos capacitando e a gente vai executando a obra do Senhor. Amém? Então, existem algumas coisas que têm que ser definidas na igreja. E essa virada de página, essa virada de chave, esse novo passo, ele vai ser dado mediante a direção do Senhor. Então, nós temos uma teologia, uma visão, uma missão. Mas nós queremos que isso seja mesmo como tangido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Então eu vou jejuar esse tempo, e a Bíblia diz que o jejum ele deve ser secreto, né? Mas como é pela igreja, eu convoco vocês. Então eu quero que vocês jejuem comigo, dentro das suas possibilidades, né? De saúde e tudo, para que a gente esteja buscando essa direção do Senhor, né? Não é que nós não temos uma direção, nós queremos executar, nós queremos pôr em prática coisas que o Senhor já nos falou, e às vezes nos dá um temor, né? Às vezes a gente tem um risco, mas que não esperemos ser perseguidos. A igreja de Jerusalém ficou ali aconchegadinha ali, e ia ficar ali. Então Deus teve que mandar perseguição para que houvesse diáspora e o povo pudesse sair de Jerusalém. Então, que a gente não tem que passar por uma calamidade para poder cumprir aquilo que é a vocação do Senhor para nós. Amém? Então eu vou estar jejuando, e eu quero que você jejue comigo também, para nós vermos a obra do Senhor plena em nossas vidas, né? Amém, irmãos? Amém? Todos entenderam? Amém? Então eu quero que você olhe ao Senhor, peça direção a Ele, para que você faça parte disso.
em nome de Jesus. Bom, muitas coisas nós temos que trabalhar, né? Um evangelismo mais orgânico, né? Essa ideia equivocada de que a gente evangeliza levando a pessoa para a igreja. Primeiro que a igreja onde a gente está, né? O reunião do grupo caseiro, ele é muito mais eficiente para a evangelização do que trazer pessoas para aqui, embora eu acho ótimo trazer pessoas para aqui. A gente precisa saber biblicamente como lidar com essas coisas, né? A maioria aqui tem uma conversão, e se for examinar a história dessa conversão, vai ver que houveram pessoas que estavam ao seu redor, que atraíram, que investiram em você. A maioria das pessoas que relatam sobre a sua conversão, elas dizem, às vezes foi numa reunião, às vezes foi em casa, às vezes foi no presídio, às vezes foi numa reunião da igreja, mas a maioria delas, ela diz, eu tinha uma pessoa que orava por mim, que me acompanhava, que me chamava, que me estimulou, que investiu na minha vida depois que eu converti. Então, esse papel da igreja é fundamental para que a gente venha arrebanhar aqueles que o Senhor já elegeu e que a igreja não pode ficar calada, porque como creremos quando aqui pregue? Amém, irmãos? Vamos lá. Romanos capítulo 8 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Agora, pois, diga, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé um pouquinho, vou deixar você sentado um tempão. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ela é eficaz, é poderosa e ela pode discernir e pode fazer separação entre algo e espírito. É o que nós queremos nessa noite. Queremos que o Senhor venha discernir em nós o que é da nossa emoção, o que é da nossa percepção humana limitada. Queremos receber muito mais a influência do teu Espírito em nosso espírito. Não queremos só ser empolgados na alma, não queremos só ser empolgados na mente. Nós queremos receber a revelação do Senhor no nosso espírito. Em nome de Jesus, revela-nos a tua palavra. Move a tua palavra em nós, para que ela venha a revolucionar a nossa vida. Nós sabemos que tua palavra liberta. Então, em nome de Jesus, age em nós essa noite, para que possamos ver essa libertação mediante a palavra do Senhor. Sejamos motivados, curados, sejamos também empolgados pela tua palavra, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, sair daqui sem aproveitar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos viver plenamente aquilo que você conquistou para nós na cruz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Uma certa feita, eu ministrei aos irmãos sobre a ação de Deus em nossas vidas e o empenho que Deus tem em formar a imagem de Cristo em nós. E o Senhor me deu uma ilustração simples, mas que demonstra de forma muito rica qual é o empenho que Deus tem em manifestar e revelar a imagem de Jesus em nós. Quando um artífice pega um pedaço de pedra, um pedaço de madeira para fazer a sua arte, ele tem em sua mente a imagem que ele quer imprimir naquele objeto. Então ele se debruça sobre o objeto, como Jeremias diz sobre o barro, e ali ele começa a trazer a sua impressão, a sua marca, o estereótipo, o padrão, o paradigma que ele tem nele e quer imprimir naquela peça, para que depois que aquela peça seja pronta, a sua identidade seja revelada através daquela peça. Interessante, eu não sou especialista em arte, mas admiro alguns artistas. E tem um artista baiano que eu admiro muito, e ele tem obras que você percebe que a quem pertence aquela obra.
Existem obras de arte que tem tanto do autor, que você olha para ela e sabe quem foi que esculpiu, quem foi que confeccionou aquela peça. Embora sejam peças diferentes, mas existe uma identidade, existe algo de quem fez impresso ali. E nós podemos nos perguntar: há em nós essa marca da ação de Deus esculpindo em nós a imagem de Jesus? Como alguém já disse, se um dia lhe acusarem de cristão, terão provas suficientes contra você? Se você é um cristão? Quando o Senhor, Ele vê o homem degenerado pelo pecado, caído, fugido, escondido, todo vestido de folhas, está lá com as folhas de figueira no corpo dele, e Deus chama Adão, e Adão, onde você está, Adão? Ele diz: Senhor, me escondi porque eu estou nu. E o Senhor diz: mas quem lhe disse que você está nu? Sempre teve nu. E aquela vergonha dele, o Senhor, por misericórdia e graça, mata um animal. Leia lá em Gênesis. Inocente. Interessante que o Senhor não matou a serpente e deu couro para cobrir Adão, mas matou um animal inocente e deu a pele para cobrir Adão. A ação de Deus em nós sempre imprime o caráter dele. Há uma marca, há uma identidade. Quando Deus mata um animal inocente e coloca a pele do animal sobre Adão, Ele está falando do que Ele iria fazer por nós. Toda a ação de Deus em você traz nessa ação uma marca do caráter de Deus. Seja Ele corrigindo, seja Ele estimulando. Por isso que tem coisas que dizem para mim: foi Deus que fez. Eu disse: não foi. Eu disse: como é que você sabe que não foi? Eu falei: porque eu já li a Bíblia toda. E sei que tem coisas que Deus não faz. Porque se tem uma coisa que Deus não pode, e Ele resolveu não poder, é não mentir. A Bíblia diz que Deus, aquele que não pode mentir. Glória a Deus, porque Ele escolheu não poder mentir, né? Porque Ele podia dizer: se eu minto quando eu quiser, e a gente já está frito, literalmente. Nós podemos descansar na palavra do Senhor, porque Ele não. Toda a ação de Deus para com o homem traz consigo do seu caráter. Quando Deus mata o animal e cobre o homem, é algo tão típico dele, que Ele fez depois de Jesus, porque o sangue de Jesus os cobre de toda injustiça. Amém, irmãos? Então, nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Ele está disposto a manifestar na minha vida atitudes, ações, marcas que falam do caráter dele, para que quando eu passar pela rua, vejam, eu fui alguém transformado e moldado conforme a imagem de Cristo. E isso a que custo? Ao custo do meu sacrifício? Não! Ao custo do sacrifício de Jesus. Nós vamos ver aqui se não dá para a gente terminar hoje, a gente termina semana que vem, se Deus quiser. Nós vamos estudar aqui um pouquinho hoje. Embora tenha um tema e tenha tópicos, não é um sermão tópico, não é um sermão, é um sermão expositivo. Eu só dei alguns nomes àquilo que já está aqui no texto. E eu resolvi chamar esse estudo que nós vamos fazer aqui em Romanos 8 de nossa nova dimensão em Cristo. Eu confesso a vocês que quando eu estava preparando esse sermão, eu pensei em escrever uma nova situação em Cristo, mas eu pensei: não, situação não dá, porque situação é uma coisa muito vulnerável, é uma coisa muito mutável, é circunstancial, não dá para ser uma situação em Cristo, porque parece que Deus está nessa situação. E aí procurei uma palavra que pudesse dar um sentido categórico e final, e usei uma que inclusive expande a ideia, quando eu disse nossa nova dimensão em Cristo.
vamos dizer isso? Nossa nova dimensão em Cristo. Não é uma nova situação, não é uma nova circunstância, não é um novo tempo, não é uma nova fase, porque essas coisas são vulneráveis, né? Mas o Senhor nos chama a uma nova dimensão. O que é essa dimensão? É um tempo novo, é um espaço novo. A nossa nova dimensão em Cristo, primeiro, nós temos nessa nova dimensão uma porção, uma revelação, uma ministração, o poder de Deus que nos faz livres. Jesus disse: aquele que eu libertar verdadeiramente serão livres. Em primeiro lugar, é uma dimensão de liberdade. Diga, é uma dimensão de liberdade. Vamos ver isso aqui? Do versículo 1 ao versículo 4. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa tremenda, é tão denso o texto, passaríamos aqui meses só nesse versículo. Mas como ele diz aqui, que não é condenação, por quê? Explicando, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do Espírito da vida? É a lei de Cristo. Qual é a antítese que Paulo está fazendo aqui em Romanos 8, como faz em Gálatas, como faz em Hebreus? Entre a lei humana, a lei judaica e a lei do Espírito da vida. E a lei do Espírito da vida, que não é lei de obras, nem de religião, nem de esforço humano, mas é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque sem Cristo Jesus ela não teria ação em nós, te livrou da lei do pecado e da morte. Você percebe o paralelismo entre Espírito da vida e pecado e da morte? Olha só, observe comigo. Porque a lei do Espírito e da vida te livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Então, se eu tenho em Jesus a lei do Espírito da vida, ela me livrou da lei do quê? Do pecado e da morte. Então, nós temos aqui, em contraposição ao Espírito, temos o pecado. Olha se não é isso que a palavra diz quando diz assim: porque não há comunhão entre o pecado e o Senhor de Deus. Quantos textos nós temos na palavra que dizem que não há comunhão entre luz e trevas? O que é pecado é pecado. E esse texto de Romanos aqui vai falar disso de forma esplendorosa e profunda. E o contrário da lei da vida é a lei da morte. Então ele diz: não há mais nenhuma condenação, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, que lei? A lei do pecado e da morte. No que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em que carne? Na sua carne? Tem pessoas que acham que se forem pegas de surpresa pela volta de Jesus e pelo ataque cardíaco, eles vão para o inferno se não tiverem orado ainda naquele dia pedindo perdão pelos pecados. Amadureçamos, irmãos. O pecado que nos leva ao inferno, ele foi pago por Cristo Jesus e condenado em Jesus pelo próprio Pai. Quem aqui então, se morresse agora, iria para o céu? Quem aqui está sem pecado? Então atire a primeira pedra. Não é o que você faz de certo que lhe leva para o céu, nem o que você faz de errado que lhe leva para o inferno, irmãos. Nós não somos santos porque não pecamos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós já somos pecadores naturalmente, essencialmente. A Bíblia diz que nenhum se salvou, nenhum buscou a Deus, não há um justo, nem um justo sequer, diz em Romanos. Então, peraí, eu pensei que era o que eu fazia que me livrava do pecado e do inferno. Quem me livrou do inferno foi Jesus.
E a Bíblia diz que Ele lhe amou enquanto você ainda o odiava. Não foi pelas suas obras para que você não se glorie, mas foi pela graça. Tremendo, irmãos. Eu lembro de Fabrício, no reunião de oração, disse: Senhor, eu quero agradecer a Deus, porque o pastor disse que quem ama, espera, e o Senhor me esperou. Aleluia. Amém, irmãos? Mas Ele não só espera, Ele age, Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que vamos aprender aqui é que uma dimensão de liberdade. Eu estou livre do inferno. O inferno, ele não pode mais me deter. Nem as portas do inferno podem deter a igreja. A Bíblia diz: o pecado jamais terá domínio sobre nós. Porque é importante nós lembrarmos disso, irmãos. Como diz aquela música perfeita, Daniel Souza, vou ver depois por mim, se a gente canta ela. Sou livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado, e da presença do pecado, livre serei. O pecado não domina você. Quem domina você é o Espírito de Deus. Porque todos que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu tenho que lembrar disso. Porque o diabo quer me convencer de que o pecado me domina. E o diabo quer dizer: olha o teu pecado, olha o teu pecado. Mas o que a palavra diz, se a gente tem que andar na palavra, é o quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Era aparentemente um pecador, porque não tinha beleza e formosura, mas não era pecador. Não podia ser pecador, porque a lei em Levítico dizia que o sacrifício tinha que ser perfeito. Se Jesus cometesse um pecado, o sacrifício dele não valeria nada. Levítico 4:3, você pode ler isso. Então Deus enviou seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, embora não fosse pecaminoso, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Irmãos, quando Jesus foi ceifado a sua vida pelo Pai, coisa horrenda de nós percebermos e assimilarmos. Quem ia matar Isaac? Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E quem foi então que na cruz recebeu a vida de Jesus, seu Espírito? Jesus falou: cai em tua mão e entrega o meu Espírito. Quem foi que tirou o sopro de vida de Jesus? O Pai. Quem mataria Jesus? Quem teria poder para isso? O soldado? O diabo? Mas o mesmo Pai ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! O que Deus tira de você, irmãos, Ele traz de forma superabundante. Se não aqui, na glória. A primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa nova dimensão em Cristo, irmãos, a gente tem que caminhar pensando nisso. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não, a lei do pecado jamais será domínio sobre mim. Não, eu não vivo na lei desse século. Não, meu entendimento não é mais cegado pelo Deus desse século. Não, eu vivo de novidade de vida em Cristo Jesus. Temos que lembrar a nossa mente, como diz Filipenses, se há algo de boa fama, nisso pensai. Todo tempo nós somos assediados. O diabo quer nos convencer de que não vale a pena. Para que ficar investindo na igreja? Não, cuida da sua vida, cuida da sua carreira. Oh, amados. Quando nós começamos a buscar a direção de Deus sobre como lidar com a igreja, é o que salta os olhos. E a missão de quem serve a igreja é uma missão que tem que investir na vocação que Deus deu, que é abrir mão de si mesmo. Pela edificação de hoje, nós lemos aqui, há poucos instantes, sobre a igreja na Macedônia, que disse: não nos privem dessa graça que é ajudar os outros irmãos. Eles eram pobres. Sempre o serviço, vai ser um serviço que imprime em nós o caráter do Senhor, como eu falei mais cedo. E qual é o serviço de Deus, senão um serviço sacrificial? Como Jesus cuidou de nós? Não foi de forma sacrificial? Será que tem uma forma de cuidar de gente que não seja sacrificial? Não, não tem. Não tem.
nova dimensão em Cristo. É uma nova dimensão, tempo e espaço. É uma dimensão de liberdade. Eu sou livre da lei, da morte e do pecado. Isso era impossível à religião, à lei. Embora fosse uma religião perfeita, feita pelo próprio Deus, o judaísmo ainda assim era imperfeito. No que diz respeito a me livrar da morte e do pecado. Foi impossível. Foi impossível. Não que eu esteja dizendo que a lei é imperfeita, porque foi feita por Deus, mas essa função de nos livrar da lei do pecado e da morte, diz versículo 3, porquanto que fora impossível a lei. E tem irmãos que querem que a fé evangélica tenha esse poder. As obras, o ministério, a dedicação, nos faça livres do pecado. E ainda vão dizer diante do Senhor no tribunal divino, mas ele tem o nome curei enfermos, expulsei demônios, ele meteu os pobres. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Irmão, se não fosse a Bíblia que estivesse dizendo, eu não acreditava. Porque eu olho para a minha vida, eu vejo como eu ando pela carne. Eu vejo como eu pareço com esse cabra aqui, nas piores partes, que escreveu, versículo 25 do capítulo 7, volte um pouquinho aí. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do... Se a Bíblia não estivesse dizendo, eu não acreditaria então. Mas o que a Bíblia diz é que o Senhor nos chamou uma dimensão de liberdade. Todas as vezes que você estiver se sentindo oprimido por um comportamento, por um pecado, por uma ira. Eu lembro sobre Lutero, é muito forte. Você lê Agostinho Lutero e diz, meu Deus. Você lê uma linha e fala, Deus, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Você lê outra linha e fala, Deus, eu recebo como meu Salvador. Você se converte a cada parte. Lutero ensinando a orar, diz uma oração de pedido de perdão. Você vê a oração do homem, meu Deus, estou aflito. E Senhor, me perdoe porque eu me irei. Senhor, me perdoe porque eu fiquei com raiva. Meu Deus, que lugar é esse? Será que eu vou chegar lá? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, nós vivemos uma dimensão de liberdade. De liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado e da morte. Amém, igreja? Porque a lei tinha que ser cumprida. Como seria cumprida se não em Jesus? Então foi cumprida em Jesus. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andamos segundo o Espírito. Eu tenho que trabalhar a favor disso. Qual é a marca do salvo? É ser achado fiel pelo Senhor. A Bíblia diz que importa que sejamos achados fiéis. Mas você diz, pastor, mas é Deus que faz tudo o que você está pregando. Estou pregando porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não vem vazia, ela vem junto com o poder do Espírito de Deus que opera em nós todas as coisas. Então, quando nós ouvimos a pregação da palavra, junto com ela vem o poder, a gente começa a ver uma mudança na nossa vida. Amém ou não, irmão? Amém. Então, andemos em novidade de vida, porque é uma dimensão de liberdade. Mas não confunda liberdade com libertinagem. Muitos irmãos arminianos, ou seja, daqueles que seguem a doutrina de Jacob e Arminio, você quer saber mais sobre isso? Pesquise. Eles diziam que, não, nós que fazemos por merecer a salvação, na medida que aceitamos a Jesus. E nós que nos mantemos salvos. E muitos deles acham que essa manutenção da salvação, ela vem de um empenho que parte de nós. E eles tinham argumentos fortes, porque eles diziam, quem crê em eleição, quem crê em predestinação, não evangeliza, o que é um erro. Quem crê em eleição e predestinação, vive de forma dissoluta e diz, se eu sou salvo, fosse salvo. E eles combatiam um movimento muito comum, infelizmente, dentro da igreja reformada, dentro da igreja que crê na predestinação, que era o movimento dos libertinos. Eram irmãos que diziam, já que nós somos salvos,
Então a gente vai viver de qualquer jeito, porque a gente é salvo mesmo, acabou, né? Mas salvo só para sempre, então vai cair na andar. Isso que a palavra de Deus diz. É que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião a... Não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião a carne. Então não confunda liberdade com libertinagem. Então é uma dimensão de liberdade, mas não de libertinagem. E às vezes nós interpretamos a graça de uma forma infeliz. Às vezes a graça mal interpretada ela é uma verdadeira desgraça. Aqueles que acham assim, ah, Deus é bondoso, Deus já perdoou tantas vezes. Olha eu aqui, ele nunca me fulminou. Deus é bonzinho, não nada, Deus está lá, Deus também está o que eu estou fazendo. Quanto mais eu erro, mais ele me abençoa. A palavra de Deus diz que existe uma medida chamada medida da iniquidade. Se enche, o Senhor emborca essa medida. Mas também existe a medida da oração. O Senhor enche o nosso clamor e um dia emborca sobre nós bênçãos espirituais. Nós temos que acordar para essa realidade, irmãos. Nós vivemos uma dimensão de liberdade. Isso é tremendo, tremendo. Você não é escravo da sua carne, meu irmão, minha irmã. Você não é escravo do seu passado. Você não é escravo do diabo. Você não é escravo da morte. Você é livre em Jesus. Amém ou não? Amém. Segundo, é uma dimensão de contentamento. Vamos ver no versículo 5 em diante? Porque os que se inclinam para a carne, os que pendem para a carne, cogitam, pensam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, a intenção, o pensamento, a vontade, o que dizia a palavra original do grego, da carne, dá para a morte. Mas o do Espírito, ou seja, o pendor do Espírito, para a vida e... Primeira coisa que nós vimos, quando vimos que é uma dimensão de liberdade, é que é o Espírito da vida, em contraposição a lei da morte, a lei do pecado e da morte. Em contraposição à lei do pecado e da morte, o Senhor nos deu espírito de vida. Mas não foi só espírito de vida. Nós não somos só vivificados, como veremos mais tarde. O que diz aqui é assim, ó, versículo 6. Porque o pendor da carne para a morte, mas o do espírito é para a vida e paz. Mas pastor, que paz é essa? Vamos ver. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Irmão, se você recebeu Jesus, você não é mais controlado pela carne. Se você ainda é controlado pela carne, clame ao Senhor para que Ele salve os seus filhos. Ore, peça a Deus que Ele salve. Senhor, me salva, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Porque se você percebe que tem uma luta contra a carne, é porque você já é dominado pelo Espírito. Ou não. Mas se você percebe que é dominado pela carne, é porque você ainda não recebeu essa salvação. É o que a Bíblia está dizendo. Não posso passar manteiga nesse livro, nem botar uma calda de açúcar em cima dele. Então é uma dimensão de contentamento. É uma dimensão de completude. É uma dimensão onde Deus preenche tudo em todos. Não é uma dimensão de prisão. Às vezes as pessoas olham para o Evangelho, a gente às vezes olha para a Bíblia e fala, mas eu não posso fazer o que eu quero. Às vezes a gente foca no que não pode. Uma vez eu vi um testemunho na televisão de um cara que ele só dizia, eu fiz isso, aquilo, um monte de coisa legal que ele fez. Um monte de diversões. E aí eu me converti, aleluia, glória a Deus, acabou o testemunho dele. O cara que ouve um negócio desse e não quer converter, não. E às vezes a gente é assim. A gente só fica lembrando
os prazeres, né? Não, nem vou falar de cervejinha, geladinha. Irmãos, que o Senhor coloque a nossa cabeça sobre uma rocha. Que o Senhor nos levante desse pátio de cinza e pó, que é uma fé medíocre, que é uma fé frágil, que é uma fé levada por vento de doutrina, onde nós achamos que vivemos sobre o tacão e a maldade de Deus. Não, Deus é um Deus que nos chamou a uma dimensão de liberdade. Liberdade não é só não ser mais preso. Liberdade é ter, é portar, é levar o próprio brasão da fé e fazer coisas que nós não podíamos fazer. Não é só não estar mais preso, mas é agora, além disso, representar o reino da vida. Como é que você chega no seu trabalho? Tem que chegar diferente. Como é que chega na faculdade, no curso? Como é que chega em casa? Seus filhos não são crentes. Você entra em casa como? Entra levando a presença do Senhor. O que é que Marcela ministrou no louvor? Somos sacerdotes. Eu tenho liberdade não só porque eu não estou mais como preso na morte e no pecado. Deus tirou as algemas, a gente fica do lado da algema. Caminha em nome de Jesus, igreja. Amém ou não? Vamos viver as promessas de Deus para nós. Vamos se mover enquanto igreja, porque é uma dimensão de liberdade, mas também é uma dimensão de contentamento. Olha que tristeza que me dá. Como diz meu pai, às vezes nós moramos na murmuração e visitamos a gratidão. Uma vez eu vi o que é isso. Paulo montou uma mesa bonita, cheia de comida gostosa. O bife estava duro, eu achei. Tive a felicidade de achar o meu. O arroz não estava como eu queria. O feijão não estava como eu queria. O suco não estava como eu queria. Graças a Deus que ela se portou de forma bem dócil. Porque tinha todo motivo para poder ter uma circunstância naquele momento. E depois eu voltei para ela e falei, amor, perdoe. Porque você se empenhou em fazer comida, você fez com carinho, só reclamei. Eu estou falando isso como uma ilustração, porque às vezes somos crentes assim. Né? Eu passo na frente de um galpão, Paulo já está, já não aguenta mais ouvir. E eu digo assim, ó, para ir até o mecânico tem um galpão, só eu não tenho. Até a loja de tinta tem um galpão, só eu não tenho. Chantageando Deus. E vou até parar com isso antes que ele diga, se você quer um galpão ou quer uma igreja? Amém ou não? Eu prefiro a igreja do que o galpão. Se tiver as duas coisas, bom, mas se tiver uma só, eu prefiro a igreja. Então, amados e amadas, é uma dimensão de contentamento. Eu vou ler de novo, baseado nessa perspectiva. Vamos lá? Sim. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Quem está pendendo para a carne, pensa no que é carnal. Mas quem pende para o Espírito, ele pensa no que é espiritual. Uma pessoa mais contente, mais realizada, mais plena. Ele não fica lamentando o que não pode e o que o pecado lhe dava. Ele fica se alegrando por não estar mais naquela sujeira e está recebendo mais de Deus, perto de Deus. Ele não fala, eu tenho que orar. Ele fala, poxa, glória a Deus, conseguiu vir para orar. Uma vez eu lembro que Dani falou, marcou muito. Ela falou assim, gente, não sei se foi num grupo, não sei o que foi, eu lembro que ela falou assim, pastor, a gente tem que ler a Bíblia mesmo. Porque se a gente não lê a Bíblia, fica tudo mais difícil. Quando a gente lê, eu não lembro o termo que eu estou usando, mas eu lembro como marcou no meu coração o seu testemunho de que quando você lê, você se fortalece. Mas não é só ler, só orar, não é só o comportamento passivo. A gente como igreja tem que ampliar o horizonte de entender que a gente é igreja e é um bom crente porque ele é pior. Isso é muito resumido. A gente começa assim. Mas é uma dimensão de contentamento. Vocês estão entendendo? Diga amém. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito é para a vida e paz.
A paz aqui não é a ausência de tribulação, mas a paz aqui é a paz que excede o entendimento. A paz que o próprio Deus dá. Não é uma paz não ter problemas, mas é uma paz que está acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das desilusões, acima do pecado, como a canção que diz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se eu tenho o Espírito de Cristo, eu sou de Cristo. Você é de Cristo? Diga amém. Amém. É uma dimensão de contentamento, mas não de frivolidade. Às vezes a gente não entende isso e acha que porque Deus nos deu todas as coisas, então nós podemos viver como nós queremos. Irmãos, muitas vezes Deus quer nos dar mais dele. Às vezes Deus quer nos capacitar mais. Às vezes Deus quer dar para nós realizações que a gente nem imagina. Mas às vezes não sabe receber essas coisas, sabia? Às vezes não sabe não. Às vezes Deus tem mares de revelação para nós, do seu caráter. Mas Ele diz assim, ser fiel no pouco que eu te dei, eu quero te dar mais. Eu estou falando de dinheiro, não. Estou falando de serviço. Né? Lá no seminário, a gente via aquelas conversas, né? Ah, tomara que essa aqui é uma igreja grande. Quantos pastores hoje são atrofiados, porque saem do seminário, fizeram um bom seminário e foram para a igreja já 500, 600 metros. Irmãos, é uma aventura tão gostosa de subir em cima de tanque. Subir para poder botar uma placa, embora eu não goste muito de placa. Né? Você poder receber os irmãos em casa que chegaram antes do culto. O quanto eu não aprendi minha família, começando aqui. Orando ao Senhor, Deus faz ter povo fiel para poder a gente pagar as contas, Senhor. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E se eu sair do seminário para a igreja grande, eu seria um pastor capenga. Porque eu não ia aprender desse mistério que é arranca-toco. E algumas pessoas pensam, essa vida nova é legal, eu gosto do pastor, né? Pô, palavra lá, né? E tal. Mas assim, eu preciso da estrutura, eu preciso de igreja maior, assim, né? Já com departamentos, né? Com assim eu chegar, eu vou guardar meu carro, né? Já tenho assim um ministério de homens, de mulheres, eu queria ser mais organizado. Tudo bem, isso é livre, né? É como eu costumo dizer a vocês, eu não quero botar muro alto, eu quero ter grama verde. Amém, irmão? Mas é mais gostoso a gente fazer isso, irmão. A gente construir isso juntos. Isso é tremendo. Até porque se Deus nos tirar daqui e mandar para outro lugar, a gente chega a redação na manga e fala, vamos lá, Deus tem que começar aqui também. Amém ou não? Então é uma dimensão de contentamento, de plenitude. Deus completa tudo em todos. Mas não é de frivolidade. Não confunda o tanto que Deus tem feito com você com férias que Deus me deu. Não existe isso. Irmãos, a Bíblia diz que aqui mais é dado, mas é... O que a gente tem feito com os nossos talentos? Desenterra em nome de Jesus, amém, irmãos? Penúltimo, 10 a 11. Não dá tempo de terminar hoje. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, ou a ação do corpo. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, ou seja, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós vemos aqui claramente uma ação trinitariana, uma ação do Pai, do Filho e do Espírito. Você tem alguma dúvida ainda? Já estudamos sobre isso, mas está claríssimo aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo em favor de sermos vivificados, porque também é uma dimensão de vitalidade. O Senhor nos traz vitalidade. Um jovem que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem vida, você olha para ele, ele é vida. Um jovem que é cheio de demônios,
murmure. Nada preenche. Nada preenche. Beleza não preenche, dinheiro não preenche, profissão não preenche, família não preenche. Dá tristeza até. Dá até mais misericórdia para a gente cuidar daquela vida. O casal que tem o Senhor é outra coisa. A gente sabe que tem coisa que a gente não pode dizer pro outro, aleluia! Que o Espírito segura a boca da gente. Dimensão de vitalidade. Irmãos, que o Senhor nos dê toda a vitalidade que pode ser derramada dele, amém? Alegria. Paulo disse: você tem de dormir e de comer, se alegre. Ah, minha televisão é de 30, quero de 50. Tudo bem que você quer de 50, bem, deixa eu ver se você comprar uma. Mas essas coisas não são a vitalidade que pode preencher seu espírito. Sinto-me informado. Hoje eu estava preparando meu sermão, porque vou levar meu tablet. E dizem que a diferença do homem para a criança é o preço dos brinquedos, né? Aí a gente compra, Deus abençoa, né? A gente vai, trabalha, Deus abençoa, e compra tipo tablet, smartphone, não sei o que, não sei o que. Aí ela faz tudo isso e volta para o papel. Aleluia, aprendi a lição. A vitalidade que a gente acha que coisas vão trazer em pessoas, quem traz o Espírito de Deus. Porque Ele é vida e paz. O Senhor nos chama a uma vitalidade, a uma vida. Agora, irmãos, não confundamos as coisas. Quantos de nós recebem uma profusão de vida de Deus e usa para o pecado? Quantos de nós recebem um emprego e somem da presença dos irmãos e da presença de Deus? Recebem um noivado, um namoro, some da presença. A casa some da presença de Deus. Fico feliz quando vejo os casados frequentando as reuniões próximas de glória a Deus. Glória a Deus, não são daqueles que somem. Recebe uma bênção financeira, some, gasta com pecado. Irmãos, vamos acordar em nome de Jesus para a porção de vitalidade que só vem do Espírito de Deus. Porque a maioria aqui experimentou da, aspas bem grande, da vitalidade do mundo. Sabe o que dava? Quem lembra? Dava uma ressaca terrível. Mas na vitalidade do Espírito não tem ressaca não, amém? Aleluia! Você pode dar um aleluia aí? É uma dimensão de vitalidade. Essa vida vem de Deus. Se é que nós temos o Espírito de Deus. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. É verdade. É verdade que tem prazer se nós não vivemos mais. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? O pecado ter sido condenado em Jesus. Não há mais condenação em nós que nos tire essa vitalidade, porque foi condenado em Jesus. O próprio Jesus disse: você jejua, lava o rosto, faça um negocinho no cabelo, e para de ficar com a cara de moribundo. Nem espiritualidade, nem a devoção para nos trazer uma imagem depreciativa. Né? Mas é uma vitalidade, irmão. Se você está em busca dessa vitalidade, busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. É como meu pai diz: é como se botasse a turbina nas suas costas. Oh Deus, fala conosco. Deus está falando com você, diga amém. É uma dimensão de vitalidade. Mas não confunda vitalidade com carnalidade. Não confunda em nome de Jesus. Não confunda. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também seu corpo mortal. Irmãos, o que é mais fácil? Curar o câncer ou levantar o defunto? Acho que é levantar o defunto, né? O câncer o cara está vivendo. O defunto está morto, né? E a Bíblia diz que o Pai ressuscitou a Jesus. Qualquer tipo de vivificação espiritual, física. Deus que ressuscitou a Jesus pode ressuscitar e você também. Vivificará o nosso corpo mortal.
vivificará a nossa carne. Não estou falando de carne que desce do pecado, não. Estou falando de corpo físico. Às vezes temos problemas fisiológicos, psicológicos também. O Senhor pode nos vivificar, irmãos. Vamos crer nisso também ou não? Senão a gente fica os espirituais. Nós somos os espirituais. O pão é só o pão da vida. Oh, glória! Não, Deus também dá um pão que bofa. A gente tem que comer porque está na geladeira, tem que comer no micro-ondas. Deus dá saúde espiritual, mas também dá saúde física. Ele só não se obriga a lhe dar saúde física. Está claro? Amém? Mas se ela vier de quem vem? Do Senhor. E a gente não pode querer botar Deus na parede e exigir dele que a gente não tenha uma espinha, uma unha encravada. Não, não pode. Porque a tua graça me basta. Foi o que Paulo disse. Agora, se eu quero vitalidade física e psicológica, é nele que eu tenho, e não em coisas, em títulos ou em pessoas. Tem pessoas que acham que se casarem, se namorarem, serão pessoas realizadas. Não serão. Não serão. Porque eu cuido de todo tipo de gente, tanto clinicamente quanto espiritualmente. E daí pessoa solteira, pessoa casada, pessoa velha, pessoa nova. Pessoa rica, pessoa muito rica, pessoa pobre, pessoa muito pobre. Então, amados, o que nos vivifica plenamente é do Senhor. Claro que Ele pode usar um casamento, amém ou não? Eu acho que meu casamento, minha filha, me vivificam muito. Meu trabalho, tudo isso me vivifica psicologicamente. Mas tudo isso é como eu falei na poesia que eu fiz para Paula antes de casar. Isso é luva na mão de Deus. São formas de Deus nos tocar, nos abençoar. Mas quem age é Deus. Então, é uma dimensão de vitalidade. Lembre disso em nome de Jesus. Para terminar, versículo 12 a 18, é uma dimensão de paternidade. Vamos ver? 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Ou seja, se eu acho que a minha ação que me leva a merecer a graça de Deus, eu caminho para a morte. Porque não é baseado na minha ação, mas é baseado na ação que Jesus tem em mim. Amém, irmão? Porque nós somos salvos para as boas obras e não pelas boas obras. Não é isso que a Bíblia diz? Então vamos lá. 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como é isso? Nosso corpo, ele não peca livremente da nossa opção. Senão Jesus teria pecado. Porque Jesus não teve um corpo? Não teve, irmão, um corpo? Nós não pecamos porque somos humanos. Às vezes nós falamos essa bobagem, né? Ah, todo mundo peca, sou humano. Não, Jesus era humano e não pecou. Nós pecamos porque já somos pecadores essencialmente. A gente já vem com um gene, digamos assim, do pecado. A transgressão. Que o Davi já falava no Salmo e Paulo fala em Efésios, Romanos e tantas outras cartas. Mas vamos lá, o que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que quando nós olhamos para a nossa atitude e achamos que é a nossa atitude que nos faz amados por Deus, nós estamos errando. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos amou enquanto ainda éramos, como já falei, os seus inimigos. Mas uma vez amados por Deus, Ele nos dá do seu Espírito, e a partir desse Espírito, como vamos ler no versículo 15, nós temos uma relação de filhos com Deus. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. O meu corpo, ele não peca sem uma decisão minha, pessoal. Mas o meu corpo, ele me chama muitas vezes ao pecado. E Jesus foi chamado ao pecado também pelo seu corpo. Lembra de Jesus no deserto? Aquela fome, hein? Como é que o diabo tentou Jesus? A primeira coisa que ele fez foi tentar usar a necessidade física de Jesus, atendendo de forma pecaminosa. Mas não era pecado Jesus fazer a pedra pão. Seria, para Jesus seria, porque você viu quando Jesus usando o poder dele em benefício próprio.
Leia o Novo Testamento todo, você não vai ver em uma linha. Isso feriria a sua própria missão. Ele veio dar. Ele não veio ser servido, ele veio servir. A primeira coisa que o diabo falou foi: transforma a pedra em pão. O diabo vai tentar usar a sua necessidade fisiológica, humana, psicológica, para que você atenda ela de forma pecaminosa. Você entendeu? Diga amém. Mas nós não estamos sujeitos a essa lei. Olha o que diz aqui. Preste atenção. Isso aqui pode mudar a sua vida. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Quem que mortifica os feitos do corpo? Aquele que anda segundo o Espírito. E assim certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso aqui é muito mais uma explicação, um testemunho de quem é de Deus, do que uma receita para você ser de Deus. Isso aqui é muito mais um relato, uma crônica, é muito mais um prognóstico de quem já é de Deus, do que uma receita para você ser de Deus. Ele está dizendo que quem já anda pelo Espírito de Deus, ele vai vencer os feitos do corpo, da carne. Amém, irmão? E aonde entra a nossa vontade? O pastor Augusto Nicodemos, de Paulo, um admirador de muito do que ele explica sobre a palavra, não de tudo, mas de muito, ele diz assim: nós pregamos, como os puritanos pregavam, voltados à vontade de quem escuta a palavra. Nós pregamos à vontade. Porque essa vontade, ela geralmente é para atender o desejo fisiológico ou carnal. E a palavra, ela dá uma alternativa a essa vontade humana. O que é que Jesus fez no Getsemane? A vontade física dele, humana, natural, era não ser crucificado. Vocês lembram disso? Mas o que é que ele fez? Ele buscou o consolo de quem? Aleluia, do Espírito. O próprio Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, está apertado, a tentação está batendo, vá cá. Não tem tentação que resista ao crente que ora e que jejua. Não tem demônio que resista ao crente que ora e que jejua. Eu não estou dizendo com isso que quem ora e jejua não peca, não falei essa bobagem. Mas eu disse que você vai ser muito mais forte espiritualmente se você cultiva práticas espirituais. É por isso que eu, irmãos, nós temos que acordar para uma realidade. Aí nós temos que ter uma disciplina de oração, de jejum, de crescimento na palavra e de anúncio da palavra. Não somos só crentes passivos que oram, jejum e leem a Bíblia. Somos crentes que oram, jejum e leem a Bíblia para proclamar o Senhor. Amém ou não? Porque se você fosse crente só para você tinha morrido. Não é assim ou não? Então agora você não vai se julgar mais um bom crente. Pô, essa semana, eu fui um crentão mesmo, glória, glória. Li a Bíblia todo dia, orei todo dia, estou jejuando, glória, eu sou espiritual. Não. Tem pessoa aparecendo do seu lado no seu trabalho. Você já está salvo. Todo tempo você não lê a Bíblia, não orar e não jejuar, não. Está entendendo? Amém, irmão? Então, é uma dimensão de paternidade. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É uma dimensão de paternidade, mas não de dissolubilidade. Porque o filho, chamado filho pródigo, porque na verdade o pródigo era o pai, o doador era o pai, ele fez o que com sua herança? Gastou absolutamente. Às vezes a gente faz isso. A gente pega a virtude de Deus, o talento de Deus, o poder de Deus, a sabedoria que Deus deu, as bênçãos de Deus, e vai gastar de forma dissoluta. Não confunda a paternidade com dissolubilidade. Uma coisa é o ter do Senhor e do Pai. Mas o que eu faço com isso, irmãos?
O que eu faço com os dons, com os talentos que Deus já me deu? A Daniela, minha cunhada, ela morou nos Estados Unidos e tinha uns judeus vizinhos. E ela um dia entendeu, papai. Um judeuzinho, o pai chegou do trabalho, o judeuzinho saiu 1 ano e pouco, está gritando, aba, e pulou no pescoço do pai. Entendi. É papaizinho, é papai. Então o Espírito de Deus diz em nós, eu tenho um papai, eu tenho um provedor, eu tenho meu pai, eu tenho um pai espiritual, que é muito maior e melhor do que um bom pai físico. É uma dimensão de paternidade, mas não é uma dimensão de dissolubilidade. Você pode dizer amém? Interessante porque na lei judaica não existe adoção. E eu estudando esse texto, achei interessante porque na lei judaica e no Novo Testamento você não vê a palavra usada para adoção. Ela não é interessante porque no Velho Testamento não há adoção. E no Novo, quando Paulo cita adoção, não é como no nosso idioma português, onde temos uma palavra adoção distinta de feito filho. A palavra grega usada aqui por Paulo não é adoção, é feito filho. Nós, no português, temos uma palavra própria para aqueles que são filhos ilegítimos, mas feitos legalmente legítimos, chama adoção, não é assim? Mas o que está escrito ali é feito filho. Ou seja, nós somos feitos filhos. Amém ou não? Não há distinção, adotado filho. Quando o menino descobre que é adotado, chora, né? Eu sou adotado. Eu fui achado na lata do lixo. Mas aqui que a Bíblia diz que nós somos feitos filhos, irmãos. Há uma dimensão de paternidade, a gente tem que aproveitar disso. Eu tenho que aproveitar disso, você tem que aproveitar disso. Às vezes nós achamos, vou ficar de pé para terminar. Eu li essa semana de um irmão, Lambert. Ele, no seu livro incrível, chamado Humildade, Humildade, o último degrau da santidade, algo assim é o título do livro. Lance Lambert. E ele diz que muitas vezes nós buscamos a intimidade com Deus, achando que é o pecado, é o arrependimento pelo pecado que nos faz mais próximos de Deus. Pensa com você nessa. Às vezes, no momento que a gente está mais perto de Deus, é arrependido de um pecado. E a gente tem esse conceito errado na nossa mente. Mas o que nos aproxima de Deus não é o arrependimento pelo pecado. O que nos aproxima de Deus é a graça de Deus. Senão você começa a entender que humilhação, que o quebrantamento, ele só vai vir quando você está arrependido de um pecado. Sabe o que somente humana carnal vai fazer com o tempo? Vai começar a promover o pecado na sua vida. Como o poeta Gregório de Matos dizia, pequemos, 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 para nos arrependermos. Mas o que Paulo diz é, não usemos, pois, a liberdade para dar ocasião à carne. Pecaremos, pois, para que superabunde a graça? Não, de modo nenhum. Então, o que deve fazer você mais próximo de Deus não é o seu arrependimento pelo seu pecado. Não espere pecar para se quebrantar, irmão. Não espere em nome de Jesus. Que o maior momento de devoção sua não seja depois de um pecado. Que tragédia, mas a maioria de nós se relaciona assim com Deus. O momento de maior intimidade, de quebrantamento é depois de um pecado. Não. O Senhor quer que a gente aproveite a sua presença pela graça. Amém, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que tua palavra, Senhor, ela nos informa, ela nos ilumina o entendimento, para que a gente possa viver uma dimensão de liberdade, onde nós não somos mais escravos da lei do pecado e da morte, mas nós recebemos a lei de vida do Senhor. Oh Deus, obrigado porque pela tua misericórdia também nós temos uma dimensão de contentamento que é sobrenatural, não é por coisas ou pessoas, mas é pelo enchimento do teu Espírito Santo. E esse contentamento nos traz a vitalidade, que não é também da idade, porque a tua palavra diz que os velhos sonhariam, aleluia. Obrigado, Senhor, porque tudo isso não é como um serviço de um escravo, mas isso é porque somos filhos legítimos do Senhor, pela graça de Jesus Cristo. Deus nos faz cultivar a devoção ao Senhor,
não só nos momentos de quebrantamento e arrependimento, mas nos faz desfrutar da graça do Senhor. Nos faz desfrutar da comunhão com o Senhor pela graça, pelo favor merecido que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos amadurecer a Tua palavra, possamos entender que o Senhor nos chamou para a liberdade. Todas as vezes que o diabo, a carne, o mundo tentarem nos acusar, nos limitar, nos bloquear espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, nós possamos lembrar que nos rege não é a lei da morte, mas o espírito de vida, de paz, que o Senhor já liberou sobre nós. Em nome de Jesus, toma-nos como igreja nas Tuas mãos. Abençoa as famílias aqui reunidas. Senhor, que o que reja as famílias aqui seja essa ação sobrenatural, essa ação, Senhor, que o Senhor tem da ação do Teu Espírito, da vida do Senhor. Que não seja, Senhor Deus, os nossos sonhos humanos, as nossas motivações humanas que nos façam levantar, caminhar, mas seja em nome de Jesus a obsessão contínua de ver o Senhor vivendo em nós, de ver a Tua própria identidade manifesta na nossa família, na nossa casa, no nosso comportamento. Que a nossa casa seja um espelho da glória do Senhor, em nome de Jesus. Que não estamos mais sobre a lei do pecado e da morte, mas a lei do Espírito de vida. Ó Deus, obrigado, porque a nossa paz é a paz que excede o entendimento. Não é a paz que pode ser entendida humanamente, mas é a paz que só o Senhor pode trazer para nós. Edifica-nos como igreja em nome de Jesus. Nos dá sonhos espirituais, visões espirituais. Edifica-nos a Tua palavra, que é a verdade. Nos faz crescer na revelação da Tua palavra. Nos faz ser crentes que entendem que não basta agir de forma passiva, edificamos em si mesmo, mas isso tudo é com motivo, porque nosso talento não pode ser enterrado em nós. Abre a nossa boca, abre os nossos olhos espirituais, para que vejamos toda essa multidão carente, sedenta, necessitada de Deus. Precisamos olhar de uma forma diferente para a nossa cidade, Senhor, para os nossos parentes. Nos enche de amor, de misericórdia, que possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que olhemos mais para a vocação do que para as nossas frustrações. Em nome de Jesus, nos cura, Senhor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, Pai, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, até que o Senhor volte. Clamamos: volta, Senhor. Volta e nos leva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Semana que vem, segunda-feira e terça, né? Reunião nas casas, na casa de Chateau e na casa de Marise. Nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Quinta-feira, às 20 horas, lá em casa, reunião de homens, tá bom? E sábado, às 19h30, reunião de casais lá em casa. Domingo de manhã, 10 da manhã, na casa de Alex e Silvia, escola bíblica. Vamos continuar o estudo de Apocalipse, né? E à noite estaremos aqui, se Deus quiser, novamente. Amém, amados? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.